sabe é que, é claro que eles têm uma avaliação e tem ferramentas de Big Data, de tecnologia, de scout, e na avaliação deles, o que a gente sabe é que... Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Mas eu queria até que você falasse um pouco sobre essa questão das carências, né, Renatinho? Qual é a sua análise? E claro, não posso deixar de perguntar, né? Não é protocolo. O que é que você sabe aí sobre essa questão das carências? Qual a avaliação que o grupo tem feito? Não, o que a gente sabe é que eles enxergam que, de fato, pode ter algumas lacunas, e aí não fica claro que lacunas são essas, mas eu imagino que as mesmas que a gente enxergue. E aí, a polêmica que eu me envolvi lá na terça-feira, foi terça ou foi segunda, se não me engano, que eu soltei lá aquele Twitter e fez aquela comoção, meu amigo, viu uma comoção. Twitter é complicado, né? E aí, cara, o que eu ouvi, pelo amor de Deus, quando é debate em termos tranquilos, de forma respeitosa, até vai lá. Quando vem para um lado que é esquisito, como a gente já sabe que tem ali no Twitter, aí a gente usa a ferramenta do bloco, que é uma paz maravilhosa. Sim. Veja, e aí, de fato, eu enxergo, eu não vejo, não tem como o clube trazer mais um lateral esquerdo. Porque, veja, aí você fala, ó, Rian tá contundido, ok. Mas Rian vai voltar. Aí você tem, Rogério coloca Rezende ali uma vez ou outra para cobrir. Aí você tem o Cicinho, que já jogou no Ludogorets, que faz a esquerda e não foi mal. E você tem o Juba, que é lateral esquerdo de ofício. Aí você vai trazer um quinto. Tem Caio Roque, viu? Perdão, você tem Caio Roque ainda. E o Iago chega daqui a 2 meses. Aí você vai trazer um outro lateral esquerdo. E vem dizer que isso é normal. Pô, cara, mas não é assim. Pô, veja, quando o cara vai montar um elenco, é que nem como você faz construção de ativos em mercado de ação, de fundo de investimento. Você escolhe os ativos que você quer colocar para que eles performem. E o dinheiro precisa ser bem alocado nos determinados ativos. É a mesma coisa no clube de futebol. Quando você monta o clube de futebol, se você tem outras lá, quando você vai gastar o dinheiro em outro lateral esquerdo, é isso mesmo, com outros caras podendo fazer a posição. Então, se fosse para trazer um outro lateral esquerdo, ele não tinha liberado o Matheus Bahia. Como ele chegou e falou, você viu que ele admitiu lá na conferência, lá depois do jogo, na entrevista coletiva. Então ele falou o seguinte: não, eu liberei o Matheus Bahia. Então, Ceni enxerga como lateral esquerdo. Agora, é claro que Juba pode ser aproveitado, porque uma das facilidades é você buscar jogadores polivalentes. Sim. Jogadores que sejam... Essa capacidade de adaptação. Com essa capacidade de adaptação, como ele está tentando Biel ali na de Cauli. Até porque ele trava a ideia de ter um elenco mais enxuto, né? Total, exatamente, porque não dá para ficar rodando com um elenco de 35, 38, cara, sei lá... 50 jogadores. 50 jogadores. Como já foi em outros tempos aqui no Bahia. Vocês sabem disso. Então, esse foi o meu ponto, essa foi a minha discussão. Porque eu falei, cara, ele e eu acredito que Juba pode evoluir muito mesmo com o lateral esquerdo. Acredito mesmo, com um sistema de maior proteção para ele. Porque isso que as pessoas falam, não, Juba não roda bem, não joga bem. Fez uma partida ruim contra o Fluminense? Não. Jogou onde? Na lateral esquerda, mas estava bem protegido, o time todo marcou. Sim. Porque a gente tem o mesmo hábito de culpar individualmente. Sim. E esquece que o coletivo não está funcionando. Porque só estoura bomba em um. Sempre tem um que é... Esse é o problema. Então, assim, só arrematando o que você fala da pergunta. As lacunas eles certamente devem enxergar. Talvez o que é que eles vão fazer agora para essa de julho? Entender o que é que vai ser esse restante aí de janela e falar o seguinte, olha, de fato aqui a gente está precisando mais 2, mais 3, mais uma, e vão chegar lá. Você acha que essa análise vai de propósito, do tipo assim, eu quero chegar a um Libertadores, eu preciso de X. Se eu quiser chegar a um Sul-Americano, eu preciso disso. Se eu quiser me manter apenas na Série A, isso. Eu não sei se chega a esse ponto, Marquinhos, mas assim, o que é que a gente sabe é que, é claro que eles têm uma avaliação e tem ferramentas de Big Data, de tecnologia, de scout, e na avaliação deles, o que a gente sabe é que hoje o Bahia teria o 9º ou 10º elenco em termos de competitividade, não estou nem falando de valor.
Tô falando de competitividade, tá em torno de 9º ou 10º lá para os caras, entendeu? Eu entendo que eles querem buscar algo mais. Não tá fazendo campeonato. Mas a questão pra de ficar longo ali. prazo também, né? Acho que eles têm esse entendimento de que. É isso. A gente não pode esquecer que a gente tá fazendo. Quando foi o closing? Pô, foi Maio. maio do ano Vai passado. fazer Então um ano. não fez um ano. Vai fazer um ano. Ah, não, beleza. Já estamos no ano 1, né? Aquele foi o ano 0, o Esse ano é o 1. ano. Gente, é normal. Ainda assim. Cara, veja, eu acho que a gente tem a chance. Tô com Eu você, também acho, mas. de fazer Agora, o trauma tá tão grande, porque também no ano passado. E aí, me desculpe, eu não acho que tinha time para estar onde Também a acho gente que ficou, não. para passar aquele Também não. sufoco Sim. na última rodada. Não precisava, Com realmente. o Santos caindo e a gente ficando. Não precisava, não. Acabou que não deu certo o Renato Paiva, o Ceni chegou, você pega o índice de aproveitamento de Ceni versus de Renato Paiva, era muito maior, né, no Sim. campeonato. Então, assim, e acho que é inegável para todo mundo que esse elenco de hoje é mais preparado do que o do ano passado. Sem dúvida. Com a espinha dorsal que já saiu do ano passado. É esse ponto. Quando eu trago mentalmente, eu faço essa análise em relação à temporada. Começou a temporada 2024, nós tínhamos Iago, Tassiano, tal. Não estou desmerecendo os jogadores, mas começando a temporada 2025, a probabilidade de nós termos começando a temporada Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Então você já viu um grau de evolução em termos da espinha dorsal do time. Você tinha um Cicinho como opção para lateral direito, onde você tem um Gilberto e um Arias começando a temporada. Na próxima temporada, é nesse ponto que eu vejo como evolução. O elenco vai se reformulando, vai evoluindo, para poder, quem sabe, chegar num elenco que garanta o Bahia, o que todo mundo espera, que o Dorival falou, né? Brigar sempre na parte de cima da tabela e tal. Então, eu acho que isso também parte desse pressuposto. Fazer uma análise sempre de como começa o elenco do Bahia em cada temporada. E aí você vai vendo a evolução do time. E o comportamento, me perdoe, Claro. Renatinho, o comportamento mudou, né? Se a gente for olhar nos últimos anos, antes do Bahia ter o Grupo City, o comportamento era o seguinte: você trazia o jogador por empréstimo até o fim da temporada, o cara se destacava aqui, e às vezes nem terminava a temporada, viu? Às vezes era vendido. Vamos pegar um exemplo aqui por alto rapidinho. Douglas Augusto. Se destacou, jogador emprestado, foi muito bem no Bahia, mas aí outro clube chegou, levou embora. Agora não, agora a gente vê jogadores que fazem parte do elenco que tem. Você pode até não gostar do jogador, mas o jogador tem ali um contrato até o fim de 2025. Isso. Contrato a 26, 27. É assim que vai se formando uma espinha dorsal, é assim que vai se formando uma base para ter um elenco competitivo. Eu acho que nisso o Cadu acerta muito. Entendeu? É ter essa questão da criação do elenco e de uma cara para o Bahia. E isso, minha gente, não vai ser conquistado de uma hora para outra. Não tem jeito. E você falou, veja, e é junto com o que o Marquinhos está falando, o Cauli. O Cadu falou isso lá no programa. O Cauli, a renovação dele e a blindagem dele sair para assédio que ele teve de times, e não foi só o Palmeiras, como ele disse lá no programa, cara, isso é mais importante que a contratação. Eu soube que recentemente teve até clube mexicano atrás dele, né? Entendeu, cara? E não é fácil você disputar com esses caras, porque, veja, existem jogadores e jogadores. Se você olha para Cauli e você olha para Everton Ribeiro, Everton Ribeiro é um cara que já fez um pé de meia grande, até pela idade. É um cara que já Segue fazendo. segue fazendo. Já é ídolo há muito tempo. Sim. Já tem uma estrada, é mais velho do que Cauli, né? Cauli estava na Bulgária, rodou na Alemanha. Então, quando você olha o estágio de vida de cada um, tem momentos diferentes. Sim. Então, para você chegar e manter um Cauli, você tem que botar grana lá. Você tem que chegar e venha junto aqui, acredite, e conseguir blindar. A diferença é que nós éramos... a gente fornecia a matéria-prima para outro entreposto. Como é que é o entreposto de jogador de brasileiro para lá para fora? Portugal, puxa esse cara, compra aqui por 5 euros e vende o cara 1 ano e meio depois, 2 anos e meio, por 20 euros. Porto, Benfica, Vitória de Guimarães. Sport. Na verdade, Brasil e Argentina vivenciaram muito isso aí. Demais. Então, Brasil, Argentina e Colômbia. Colômbia, 3 polos que Portugal puxava muito. Puxa, entreposto, na verdade. ele se posicionou porque ele pega a cadeia ele pega, como se a gente chama em produto, o valor adicionado dele. Ele pega o cara por isso, encorpa,
posiciona, ó, esse cara tá preparado para jogar Molda uma o cara, né? molda o cara, adapta e pau. A diferença que a gente fazia, sabe como? Isso aqui era pro São Paulo, era pro Cruzeiro, era pro Palmeiras, Zé Rafael, tantos jogadores, Marcelo Ramos, Charles, Bobô, quantos jogadores? A gente não vendia para lá para fora. Quem começa esse movimento um pouco mais forte é Guilherme Belitani, que faz isso aí. Então, agora mudou. É por isso que eu brincava sempre. Agora não temos mais CEP. Agora a gente tem zip code, né? Então a gente mudou. Então, na hora que. O que é que eu quero entender? E é importante o torcedor também estar nessa linha. Não adianta trazer só jogador caro e investir, porque você precisa crescer economicamente o clube, a SAF. E o que é crescer economicamente? É aumentar o faturamento. Então não dá para ser um clube de 200 milhões de reais de receita com esse perfil de elenco que a gente tem. Nós precisamos faturar 300, 350, 400, 500. Corinthians, eu estava vendo os números, acho que o Corinthians faturou acho que 600 e poucos milhões, com 180 milhões de venda de jogador. Imagina. Então, cara, a gente precisa pelo menos chegar ali nos 80 milhões, nos 100, e não se engane, em algum momento vai começar a girar essa roda. E também precisa girar. Faz parte do mercado. Faz parte do mercado. E o Uli falou da movimentação do Cadu e chamou a atenção, por exemplo, em preservar alguns jogadores com estilos diferentes. Por exemplo, o Cauli foi uma necessidade de mercado. Você ampliar o vínculo de contrato com ele, fazer um contrato novo com valores e tal, ampliou até 28, né? Isso. Aí depois vem quem é o jogador hoje, tecnicamente, que faz a diferença no Bahia? Tassiano. Jogador que chama mais atenção. Você renova com ele também até um período que é 27 ou 28 também. Isso. E você pega um jogador que, pro futuro, pode ser um dinheiro bom pro Bahia, que é Gabriel Xavier. E você pega ele e renova por esse mesmo período de contrato. É isso aí. E agora você não vai vender sendo o Sport Clube Bahia, vai ser o Grupo City que vai negociar esse jogador para fora. E com a capacidade de evoluir ele em termos técnicos também, né? Preparação. Veja, semana passada eu assisti aquela série nova do City lá, que tá no Netflix. Sim. Que os caras botaram o nome de Unidos. Unidos, né? Em homenagem ao United. Então, cara, aí assistam. E eles mostram. Boa dica pro fim de semana aí. Rapaz, é muito boa. Que mostra a tríplice coroa lá dos caras no ano passado. Cara, vocês vão perceber, o treinamento, até como o campo é dividido, é a mesma coisa do que a gente vê de bastidores aqui, de vídeos dos treinos do Bahia. É um padrão. Até os alongamentos, a forma, os materiais, aqueles elásticos e tudo. Então, assim, é muito parecido. E o Cadu falou isso lá no programa. Então, o protocolo de recuperação do cara é o mesmo. Cara, essas coisas demoram. Se a gente começar a setar um trabalho por causa do Bavi, nós estamos lascados. E outra, isso não foi aleatório, do tipo, o City impôs que o Manchester City, ou que seja lá, não, vai ser igualzinho. Os profissionais daqui foram para lá, fizeram intercâmbio durante um bom tempo. Intercâmbio. A gente vê foto do Rogério Neto Senna mesmo. nas férias. Não, né? e o pessoal de fisioterapia. Também, todo mundo. Independente do período do ano, já estava indo para lá, ficando no período lá. Exatamente. A Natália Bittencourt, que é a rede de medicina e performance. Grande profissional. Grande profissional. Muito, muito bem reconhecida. Então, veja, essas coisas demoram a acontecer. Então, esses atletas que estão chegando, a própria divisão de base, a divisão de base está sofrendo uma reformulação imensa, com muita gente chegando de Xerém, lá do Fluminense, que é uma referência no Brasil. Cara, são caras de processo, de um grupo que está atrelado a processo também. Processo vira a chave rápido? Não vira, me desculpe.